A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o presbítero Marcelo Silva, eu sou da cidade de Itu, São Paulo, congrego no Ministério do Belém, campo de Piracicaba. Tá? O motivo desse vídeo é o meu amigo Michel, da cidade de Ourinhos, pediu para eu estar dando uma palavra aí para vocês, prometo que vai ser coisa rápida, e deixar aí o meu abraço para a mocidade do Belém, Ministério do Belém, cidade de Ourinhos, tá? Igreja pastoreada aí pelo nosso amado pastor Éder Mota, congregação de Pacheco Chaves, tá bom? Serei breve nas minhas palavras. O texto, Mateus capítulo 14, versículo 32. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Quando eles entraram no barco, o vento cessou. Esse texto aqui está falando da situação quando Jesus ele caminhou sobre as águas. Jesus despede a multidão da multiplicação dos pães, fala para os discípulos ir, que depois ele se encontraria com eles, sobe para o monte orar, e de madrugada Jesus vem caminhando sobre as águas. Quando Jesus vem caminhando sobre as águas, os discípulos, tendo a visão, começaram a gritar: fantasma, fantasma, fantasma. Jesus falou: sou eu, não temas. E dentro do grupo de discípulos, você sabe que o Pedro, né, ele vai falar assim: o Senhor manda eu ir ter contigo por cima das águas. E aí, a Bíblia vai dizer para nós, capítulo 14 de Mateus, no versículo 29, que Jesus chama ele e Pedro desceu do barco e ele andou sobre as águas. Nós temos o costume de focar muito no naufrágio dele, se esquecendo que o 29 vai dizer que ele andou sobre as águas. E quando eles viram Jesus, eles pensaram ser um fantasma. Se Jesus estivesse tão perto, seria fácil de identificar. Mas como não conseguiram identificar, pensaram que era um fantasma. Então eu creio que existe uma distância, tá, do ponto que Jesus está em cima da água até esse barco, a ponto dos discípulos não reconhecerem que era Jesus, Jesus precisar dizer: sou eu. Então o texto vai dizer que Pedro andou sobre as águas. Só que no versículo de número 30, só no versículo número 30 ele vai sentir o medo por causa do vento. Então no 29 ele anda, no 30 ele sente o medo por causa do vento e afunda. Sabe o que é interessante? Interessante é o versículo 31 dizer para nós que Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Isso é muito importante nessa passagem, porque Jesus não precisou dar nenhum passo para alcançar o Pedro. Está escrito que Jesus ele estendeu as mãos. No 29, Pedro anda, e aqui no 31, Jesus estendeu as mãos, estendeu a mão e pegou Pedro pela mão dele. Então, o interessante é que Jesus não precisou andar até onde Pedro afundou. Pedro estava tão perto de Jesus quando ele sentiu o vento. E geralmente quando nós estamos mais perto de Jesus é quando os ventos sopram mais forte. Então o naufrágio de Pedro foi muito perto de Jesus a ponto de Jesus não precisar andar, mas só estender as mãos. E pegou Pedro e resgatou Pedro. Para finalizar, o versículo que eu li, 32. Quando eles entraram no barco, o vento cessou. Eu não quero falar do vento que para, mas eu quero falar de um Jesus e de um Pedro que entra no barco. Se você reparar, se a sua Bíblia estiver aberta, ou você estiver meditando nisso, você vai perceber que no 29, Pedro, ele anda do barco até Jesus. E no 32, Pedro e Jesus entrou no barco. Então, concorde comigo que existe duas caminhadas aí. Existe a caminhada do Pedro, ponto de partida, barco, até o ponto de chegada, Jesus. Naufrágio, resgate. No 32, Pedro e Jesus entrou no barco. Então tem uma outra caminhada aí. Essa caminhada é daqui de onde Jesus estava até o barco. Repare que na primeira caminhada, Mateus deu muito foco, porque teve naufrágio. Mas na segunda caminhada, da onde Jesus resgatou ele, porque teve essa caminhada, para eles entrar no barco, precisou andar. De novo. Então Pedro andou sobre as águas daqui do barco
até Jesus e com Jesus até o barco. Mas Mateus não deu nenhum detalhe dessa caminhada de volta para o barco. Mateus ele é muito humano e Mateus ele é muito parecido conosco. Nós temos a tendência de focalizar as tragédias, mas nunca dar glória para os êxitos. Então, a vida ela é feita de caminhadas. Em algumas, nós vamos afundar e muita gente vai martelar a nossa história. Mas tem outras caminhadas que não tem naufrágio, que foi o caso de Pedro aqui. Pedro ele caminhou daqui com Jesus até o barco, sem naufrágio. Sem Jesus, ele caminhou daqui para lá e afundou. Com Jesus, daqui para o barco, ele não naufragou. Então, ainda que tenha alguns naufrágios na tua história, fique tranquilo, porque em outras situações você vai caminhar com Jesus e vai triunfar. Deus em Cristo vos abençoe.